Olá pessoal, eu estou querendo começar hoje uma série de pequenos vídeos sobre a filosofia. Como professor de filosofia, formado em filosofia, pessoa que está desde os 14 anos mais ou menos de idade, eu tinha já vontade de fazer o curso de filosofia. Então eu posso dizer que tenho uma experiência mais ou menos de 30 anos de cultivo da filosofia, né, da discussão filosófica, da leitura de textos filosóficos e também da graduação em filosofia. E depois, mesmo não tendo feito pós-graduação, né, ter estudado em cursos de filosofia, quer seja o mestrado, o doutorado, eu sempre trabalhei com temas filosóficos no programa que fiz, que foi o programa de memória. E o que eu tenho percebido é que cada vez mais as pessoas têm falado de filosofia, mas muitas vezes têm uma visão que me parece equivocada sobre a questão da filosofia. Ou seja, a filosofia ela pode ter várias entradas, várias possibilidades, digamos assim, de ser abordada. Então nós temos uma filosofia mais acadêmica, nós temos uma filosofia que é, digamos, a leitura, o interesse cultural pela filosofia, o cultivo, né, da leitura filosófica, da reflexão filosófica. E essas coisas elas não são, digamos assim, compatíveis, né? Elas existem no mundo e existem pessoas que talvez transitem por esses dois espaços, além de outros que a filosofia ocupa em alguma medida no nosso pensamento e na formação do pensamento no geral. E, além disso, existem umas contradições que muitas vezes aparecem, ou que as pessoas pensam que são contradições, né? Em que parece que é impossível falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, por exemplo, e falar do pensamento do Schopenhauer, que é um xamã que escreveu um livro A Queda do Céu, por exemplo. Como se isso fossem diálogos impossíveis, né? Além disso, toda a questão do decolonialismo, do descolonialismo, né, que muitas vezes entra em cena, e isso é posto como se o próprio pensamento filosófico também não pudesse dialogar, né, nesse novo espaço, nesse novo modo. Eu acho que a minha perspectiva aqui, nesses pequenos vídeos que farei sobre a questão da filosofia, esse é o vídeo que vai iniciar os outros, né? Vai introduzir as outras sequências de vídeos. Ele pretende mostrar isso, assim, que é possível que a gente fale de filosofia num sentido mais técnico, de filosofia no sentido de formação da cultura, do caráter talvez, ou de uma visão de mundo. Então a compreensão de uma filosofia também como uma perspectiva de visão de mundo, que podemos acolher ou que podemos também desenvolver. E tem os passos que a filosofia pode dialogar, né? Expandir-se. Né? E aí muitas vezes nós falamos de pensamento e a filosofia faz parte do pensamento, apesar de que a filosofia tem uma especificidade, enquanto que o pensamento é muito mais amplo, envolve muito mais elementos. Então, inclusive do pensamento brasileiro, acho que a gente precisa ter um olhar sobre o que é o pensamento brasileiro, não ter uma noção tão desqualificadora, muitas vezes, do trabalho que é feito, tanto no Brasil de filosofia, quanto já foi feito. Né? Nós temos uma história tanto de filósofos ou de pessoas que propuseram um pensamento importante, e quanto pessoas que de outras áreas como a literatura também trazem, digamos assim, um sabor filosofante, né? Então, a minha intenção, são pequenos vídeos, é mais ou menos a gente esclarecer, ou mais do que esclarecer, né? Refletir sobre isso, né? A palavra esclarecer, às vezes, tomou um caminho que não deveria ser o que me parece o que está em evidência, né? Então, assim, colocar a descoberto o pensamento filosófico e suas relações, ou seja, perceber que a filosofia não é algo que está circunscrito somente a uma forma,
mas ela tem toda uma história cheia de elementos distintos, ou seja, nós vamos ver filósofos que nunca escreveram, nós temos filósofos que escreveram diálogos, escreveram textos literários, outros a gente tem aforismas, outro nós temos basicamente autores que têm muitas aulas escritas, né, muito texto de aula, como professores que foram. Então a filosofia ela é muito rica e ela não pode servir, me parece, a determinadas narrativas que são redutoras do seu potencial. Além disso, ela não pode ser responsabilizada, muitas vezes, por equívocos que foram tomados, por caminhos equívocos que foram tomados. E é essa dimensão de uma grande, digamos assim, rede de possibilidades e uma grande pluralidade de possibilidades que me parece que a filosofia seja ainda hoje um caminho de diálogo, um caminho de aprofundamento, quer seja do ponto de vista da pessoa, quer seja do ponto de vista das comunidades, da coletividade, né? Nós vivemos num planeta que ainda não é possível sair dele, ou seja, nós estamos numa pandemia e somente 3, 4 pessoas conseguiram ir para o espaço, mas não necessariamente para outro planeta. Então precisamos também usar o pensamento filosófico para que a gente possa viver conosco, viver com os próximos e viver como um conjunto maior da própria humanidade, né? E isso, tanto os que já tiveram sua contribuição, já deram sua contribuição no passado, quanto com os que virão ainda para este mundo. Então eu penso e acredito muito firmemente que a filosofia é um caminho importante para que a gente possa refletir, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa verdadeiramente pensar tanto no que fomos, tanto no que somos e tanto no que poderemos ser. Então, você está convidado a acompanhar os próximos vídeos. Devo fazer aí postar um por semana, para a gente ficar com várias, digamos assim, gotas, né? Várias pequenas reflexõezinhas sobre e a partir da filosofia. Abraço a todos e até o próximo vídeo.